Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto neste mês, tem assistido uma série sobre lei e graça. Nós já tivemos 4 programas falando sobre esse tema, 2 programas falando sobre a graça e 2 programas falando sobre a lei de Deus. Esse é o último programa dessa série, é um programa especial e por isso eu gostaria de pedir para você compartilhar o link desse programa com outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, os grupos de WhatsApp aí da sua igreja local, enfim. Envie esse link para a maioria de pessoas que você puder, para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo e ser abençoada com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Bom, quem tem analisado o programa, quem tem assistido o programa Texto e Contexto nesse mês, tem percebido que em todos os programas nós temos dito uma questão. Nós temos dito no nosso programa que nós reservaríamos o último programa do mês, no caso, esse programa, o último programa da temporada, para respondermos algumas perguntas. Então, nós demos essa oportunidade para que você que acompanha o programa Texto e Contexto fizesse perguntas sobre esse tema, lei e graça. E nós dissemos que nós olharíamos os comentários dos programas para colher dali essas perguntas e nesse último programa nós estaríamos conversando sobre essas perguntas que nós encontrássemos ali nos comentários. Então o programa de hoje, a bem da verdade, quem montou a pauta dele foram vocês, né? Vocês que acompanham o programa Texto e Contexto, que assistem a esse conteúdo da TV Viva Promessa. Então nós vamos, a partir de agora, dar uma olhada em algumas dessas perguntas que nós colhemos ali nos comentários dos nossos programas. Aproveito para agradecer você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto, você que não perde um programa, que toda segunda-feira, ou às vezes assiste também num outro momento, mas está sempre assistindo o programa Texto e Contexto, acompanhando esse conteúdo da TV Viva Promessa. Que Deus continue abençoando a sua vida. A gente ora em Cristo Jesus para que esses programas tenham sido edificantes e eles continuem abençoando a sua vida. Mas vamos então às questões que nós colhemos ali dos comentários do programa Texto e Contexto desse último mês. Então esse é o programa de número 5, programa em que nós vamos fazer um programa diferente com perguntas e respostas. E eu quero começar então com uma pergunta do Carlos Alberto. Carlos Alberto, o YouTube dele é esse @ que está aparecendo aí na sua tela, e ele colocou o seguinte, Texto e Contexto e TV Viva Promessa. Pergunto, por que toda vez que se fala de graça há um burburinho? As pessoas correm para dizer, mas tem a lei. Ou seja, há dificuldade em se entender a graça de Deus mesmo? Muito bem, Carlos Alberto, muito obrigado pela sua questão, pela pergunta que você traz para nós aqui no programa Texto e Contexto. E realmente esta observação que você faz é uma observação muito pertinente e realmente quando se fala sobre o tema da graça de Deus, geralmente sempre tem alguém para lembrar, olha, mas tem a lei, tem que obedecer a lei. Sempre precisa se fazer essa ressalva, é como se nós não pudéssemos falar só sobre a graça e simplesmente terminando falando sobre a graça sem mencionar a lei em alguma de nossas falas. Particularmente, eu entendo que esse tipo de comentário ou de lembrança a respeito da lei de Deus, ele pode se dar por 2 razões. Uma delas você já colocou na sua segunda pergunta, e eu entendo que é uma possibilidade. Essas ressalvas são feitas às vezes porque algumas pessoas, por alguma razão, não entenderam a doutrina da graça. Realmente,
elas têm dificuldade em entender a doutrina da graça de Deus e ainda, pela maneira como explicam a doutrina da salvação, a impressão que se passa é que elas precisam da lei para serem salvas, né? Que a lei é um meio de salvação, pela maneira como a lei é apresentada. Então tem muita gente que tem dificuldade em entender a doutrina da graça. Prega que as pessoas são salvas pela graça, mas aí logo na sequência ela pode perder a sua salvação pelo demérito, enfim. Há uma apresentação da lei um tanto quanto equivocada. Então, eu acredito que sim, existem muitas pessoas que têm dificuldade de entender a doutrina da graça. Por outro lado, eu penso que também há um grupo de pessoas que elas estão simplesmente tentando ser zelosas, né? Pode parecer para alguns até de repente um zelo desmedido, né? Um zelo muito grande, mas eu vejo também às vezes esses comentários de algumas pessoas apenas como uma tentativa de ser zelosa, de ser fiel, de tentar mostrar que ela não negligencia a lei de Deus, exatamente porque a gente sabe que existem muitas pessoas que, porque absorveram a mensagem do Evangelho de maneira equivocada de algum falso mestre e que está ensinando que a lei de Deus não vale mais, que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus deve ser evitada. Então, exatamente para mostrar que nós não cremos nisso, nós cremos que somos salvos pela graça, mas entendemos que a lei é importante no processo da santificação, essas pessoas gostam de fazer essa ressalva, tá? Mas eu não tenho dúvida que realmente existem pessoas que não entenderam a doutrina da graça. E aí, aproveitando, eu só gostaria de pontuar também, com base em Atos, capítulo 21, que essa questão, ela não é uma questão nova, não são apenas as pessoas do nosso tempo que têm dificuldade de entender a doutrina da graça de Deus. Em Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17, melhor dizendo, Paulo está chegando na cidade de Jerusalém. Ele está vindo para Jerusalém para trazer uma oferta para os pobres. Ele, antes de vir para Jerusalém, ele escreveu a carta aos romanos, e ele disse lá na carta aos romanos que ele estava vindo em Jerusalém para entregar a oferta, que depois ele queria pregar na Espanha, então ele tinha alguns planos traçados, algumas metas traçadas já para o futuro. Mas quando ele chega em Jerusalém, nós estamos falando aqui de um Paulo que já fez 3 viagens missionárias, já pregou o Evangelho em vários lugares do mundo da época, plantou igrejas em várias regiões do mundo da época, que já tinha recebido autorização da igreja para pregar o Evangelho para os gentios. Os líderes da igreja estenderam a destra da comunhão para ele. Ele já tem mais de 20 anos de convertido. Então, é um tipo de pessoa que não tem nada para provar mais. Não tem absolutamente nada para provar. Mas como ele é conhecido como o apóstolo da graça, como ele era alguém que falava muito sobre a graça e pregava muito sobre a graça, olha o que aconteceu quando ele chegou em Jerusalém, depois de 20 anos de convertido, depois de já ter feito as viagens missionárias, já ter plantado igreja em todo lugar. O texto diz assim, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Então perceba, porque Paulo prega muito sobre a graça, porque Paulo levou o evangelho para os gentios, existem cristãos dizendo que Paulo é alguém que não vive de acordo com a lei, que não obedece à lei, que despreza Moisés, né? Que despreza a Torá, o Antigo Testamento, a lei de Deus. Isso é um grande equívoco, mas estavam falando isso a respeito de Paulo, estavam
questionando a mensagem do apóstolo Paulo, gente. Eu fico admirado com esse texto, porque assim, Paulo não tem nada mais para provar, mas ele aceitou o conselho de Tiago. Se a gente continuar lendo o texto, nós vamos perceber que ele vai lá e ele cumpre esse voto, como Tiago orienta-o aqui nesse momento. Então, ele demonstrou ter paciência, mesmo ouvindo críticas, né, mesmo sendo mal entendido, ele demonstrou aqui paciência. Então, essa questão de não entender corretamente a mensagem da graça e de pessoas que pregam sobre a graça serem taxadas de alguém que não obedecem à lei ou que desvalorizam a lei, não é coisa só do nosso tempo. Perceba que no primeiro século nós temos já o próprio Paulo sendo criticado por conta disso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, Carlos Alberto. Dando sequência aqui, nós também recebemos uma pergunta do David Cavati. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, se não for, perdão. Mas o canal do YouTube dele é esse @ que está aparecendo aí. E a pergunta que ele coloca é a seguinte: a lei de Deus tem prazo de validade ou pode ser substituída pela cultura atual? A IAP pode abrir mão de certas leis de Deus para agradar e alcançar a cultura da geração atual? Então essa é a pergunta que o nosso espectador, o David, né, que acompanhou essa série Lei e Graça do programa Texto e Contexto, fez. E a resposta para essas questões que ele coloca, essas duas questões que ele coloca aqui, a resposta da primeira delas, né, se a lei de Deus tem prazo de validade ou pode ser substituída pela cultura atual. Nós não acreditamos que a lei de Deus tenha prazo de validade e possa ser substituída pela cultura. E também não concordamos, né, que a igreja, aqui ele coloca a IAP, mas acho que a igreja de maneira geral, ela não está autorizada a abrir mão de uma lei de Deus apenas para agradar e alcançar a cultura atual. Se é uma lei de Deus que continua em vigor para o povo de Deus, essa lei precisa ser obedecida, porque se nós não estamos obedecendo uma lei de Deus que está em vigor para o seu povo, é óbvio que nós estamos desagradando a Deus, né? O nome disso é pecado. Romanos, no capítulo 3, no finalzinho do capítulo, último versículo, Paulo diz: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então Paulo acabou de dizer que a justificação é pela graça, e o próprio Paulo diz que, mesmo a justificação sendo pela graça, a lei de Deus continua em vigor. A lei de Deus não é anulada porque a justificação acontece pela graça. É que, uma vez que nós estamos ainda em pecado, que nós não conhecemos a Jesus, a lei de Deus mostra o nosso pecado. E a lei de Deus mostra a necessidade que temos de um Salvador. Daí nos aproximamos do Salvador e Ele nos justifica. Uma vez que Ele nos justifica, Ele nos empurra de volta para a lei. E a lei de Deus vai ser o guia para a nossa santificação. Então, como nós podemos agradar a Deus? Nós agradamos a Deus através da obediência à sua palavra, à sua lei. Então, por isso, a lei de Deus, ela não foi abolida, ela continua em vigor. Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 12, de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, nós não temos autorização da palavra de Deus para abrir mão da lei de Deus para agradar ou alcançar a cultura, né? Quando a gente fala, por exemplo, de contextualização, de tentar mudar a forma de abordagem para alcançar as pessoas do nosso tempo, nós estamos falando aqui de forma, né? Nós não acreditamos que nós temos autorização da parte de Deus para mudar a mensagem, para mudar aquilo que a gente prega, para alcançar ou para agradar as pessoas, né? Isso seria, nós estaríamos sendo infiéis, né, a Deus se nós fizéssemos esse tipo de coisa. Então é óbvio que nós cremos que é equivocado fazer isso.
Nós falamos nos nossos programas também que existem certas leis de Deus, que aí não é a igreja que deixou de obedecer certas leis de Deus, mas existem algumas leis daquele cômputo, né, daquele conjunto de leis que a gente tem no Antigo Testamento, que a partir da morte de Cristo, elas deixaram de ser válidas para a igreja. Então, as leis, os aspectos civis da lei de Deus, os aspectos rituais ou cultuais, né, o que a gente chama de lei cerimonial, né, que dizia respeito a aquelas regras de culto, de sacrifício de animais, de comportamento do sacerdote. Essas leis, elas deixaram de ser válidas para o povo da Nova Aliança, para a igreja, a partir da cruz. Então, mas a lei moral de Deus, ela continua válida e nós, obviamente, temos de obedecê-la e não temos autorização da Escritura Sagrada para deixar de cumprir estas leis que continuam em vigor para o povo de Deus de todas as épocas, né? Uma lei, algumas das leis que não fazem parte das leis cerimoniais e que nós guardamos, aí você pode até procurar depois algum programas passados do Texto e Contexto aí falando sobre a dieta bíblica, sobre a lei do dízimo, por exemplo, que foram leis que entraram na lei cerimonial, mas que ainda hoje nós continuamos a obedecer. Então há uma razão para isso. A gente já explicou isso em alguns programas, Texto e Contexto aqui do passado, você pode procurar na playlist aí a razão pela qual a gente continua obedecendo estas leis, tá bom? Mas muito obrigado pela sua pergunta, David. Dando sequência aqui, nessa mesma linha, na verdade, foi até um comentário na própria pergunta do David, mas eu vou colocar aqui a pergunta que a Fátima fez, a Fátima Oliveira, né? O YouTube dela está aí também, o @ do YouTube dela. Mas ela coloca assim, onde a IAP está abandonando a lei? Né? Porque na pergunta que nós acabamos de mencionar, havia ali uma questão, né, na própria pergunta, se a IAP tinha autorização para abandonar alguma lei para agradar a cultura. Então ela faz essa pergunta, né? A Fátima Oliveira faz essa pergunta, o nosso espectador, o Jacenir Carrijo, está aí também o YouTube dele, ele faz a pergunta, uma pergunta citando a pergunta da Fátima. Então a Fátima pergunta, né, em cima do que a pergunta do David trouxe, ela pergunta se a IAP está pretendendo abandonar alguma lei e depois o Jacenir coloca quais leis a IAP está pretendendo abandonar, faz isso em mais de um programa e faz isso mencionando a pergunta da Fátima, né? Por isso que a gente faz questão aqui de colocar. Mas pela própria resposta que nós já demos aqui, a pergunta do nosso irmão David, eu acredito que já ficou claro aqui que não existe a pretensão, né, da IAP de abandonar nenhuma lei de Deus. Inclusive, acho que nem era isso que o nosso irmão David estava querendo colocar, né? Tenho certeza que não é isso que a irmã Fátima acredita também, mas só para pontuar e para deixar claro mesmo, né? Então não existe de nossa parte, né, nenhum estudo para a gente abandonar a lei de Deus ou deixar de obedecer a lei de Deus. Como eu disse, é muito claro para nós que existem certas leis do Antigo Testamento que com a nova aliança, depois da morte de Jesus, elas não são válidas mais para a igreja. Mas aí não somos nós, não é a igreja que está decidindo que leis são essas e nós não vamos obedecer essas leis. É uma questão da própria palavra de Deus, é olhando a revelação progressiva que nós encontramos na própria Escritura. Então é por conta da Escritura Sagrada que a gente não obedece algumas dessas leis, que nós não temos sacrifícios de animais nos nossos cultos, nós não temos mais a figura do sacerdote, os pastores não se vestem como sacerdotes, eles não têm aquelas roupas lá do sacerdote, nós não comemoramos mais as festas
que os judeus comemoravam. A gente não comemora mais Páscoa, nós não comemoramos festa de tabernáculos, não comemoramos festa de Pentecostes, nós não comemoramos luas novas, nós não comemoramos essas festas que foram instituídas ali no Antigo Testamento. Então, as leis cerimoniais, as leis civis também, que era para regulamentar a sociedade de Israel, essas leis nós também não obedecemos. De novo, existem algumas leis que entraram nas leis cerimoniais que nós obedecemos, mas existem razões para isso. Já mencionei que em outros programas nós conversamos a respeito dessa questão. Mas agora, as leis que continuam em vigor, né, que principalmente a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, nós continuamos defendendo a obediência e a observância dessas leis. Inclusive, isso está na nossa confissão de fé, livro doutrinal, livro A Fé que Professamos, trilho do discipulado, enfim, está tudo lá. Então, nós continuamos defendendo a observância dessa lei. Nós só não defendemos que essas leis precisam ser obedecidas para obtenção da salvação. Então, nós não temos que obedecer à lei para sermos salvos, né? A lei não é o caminho para a salvação. Nós somos salvos pela graça de Cristo, como ficou bem claro nos 4 programas que fizemos. Nós obedecemos a lei como uma resposta de gratidão e amor a Deus à salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, mas seguindo aqui, tem uma outra pergunta que o nosso irmão Jacenir Carrijo que pergunta também. Ele pergunta de um aplicativo que eu citei em um dos nossos programas. Se eu não estou enganado, no 2º programa dessa série sobre a lei e graça, há um momento ali que eu faço a citação de uma palavra na língua grega, de Efésios capítulo 2, quando Paulo diz que nós somos feitura em Cristo Jesus, e eu disse que eu consultei um aplicativo e a palavra grega ali é de onde vem a nossa palavra em português poema. E aí ele ficou curioso para saber que aplicativo é esse, né? Então, aproveitando aqui para divulgar e para falar também desse aplicativo. O aplicativo é uma Bíblia interlinear hebraico e grego. Se você entrar na lista de aplicativos, no meu caso é a lista de aplicativos do Android, então eu entro na Play Store e esse é o aplicativo, né? Hebrew Greek Interlinear Biblical, né? Que é a Bíblia interlinear hebraico e grego. Então você tem tanto o hebraico quanto o grego, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. É um aplicativo que vale muito a pena, né? É uma pena que o aplicativo está em inglês. Seria muito bom se nós tivéssemos ele em português, facilitaria para muita gente poder consultar também esse aplicativo. Mas enfim, foi feita a pergunta, respondida aqui a pergunta. Bom, o Daniel Lima, aí está também o arroba do YouTube dele, mas a pergunta que o Daniel Lima faz é o seguinte: pergunto, como explicar a lei e os profetas duraram até João? Ele está se referindo aos textos de Mateus 11, 13 e também o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 16 ao 18, que é uma afirmação do Senhor Jesus dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Então eu vou fazer a leitura desses textos apenas para ficar claro aqui a passagem da Bíblia Sagrada a que o nosso irmão se refere. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Esse é o texto de Mateus 11, versículo 13. Aí esse mesmo texto nós temos também em Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Então, realmente esse aqui é um texto muito importante
E algumas pessoas utilizam esse texto aqui para dizer que a lei de Deus ela não é mais válida para o povo da nova aliança, porque a lei e os profetas duraram até João, e desde então o reino de Deus está sendo pregado, então nós não temos mais que obedecer à lei de Deus, né? Mas apenas aquilo que a gente encontra no Novo Testamento e que Jesus ensinou, apenas os ensinos de Jesus presentes ali nos evangelhos. Bom, e nós entendemos que isso é um tanto quanto equivocado, até porque os ensinos de Jesus, todos eles, a base dos ensinos de Jesus é a lei e os profetas, né? É importante entender, para entendermos esse texto aqui, é importante entender o que significa lei e profetas. Qual o significado dessa expressão lei e profetas na Escritura Sagrada? O significado dessa expressão é o Antigo Testamento. Se a gente pudesse resumir aqui de maneira bem simples, quando o Novo Testamento fala sobre lei e profetas, o Novo Testamento está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento hebraico ele era dividido em 3 partes, e ele é até hoje dividido em 3 partes. Os judeus chamam a Bíblia deles, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, de Tanakh, né? Porque é Torá, Nevim e Ketuvim, que é lei, profetas e escritos. São as 3 divisões da Bíblia hebraica. E uma maneira que era bem comum de se referir à Bíblia hebraica ou ao Antigo Testamento era simplesmente falar de lei e profetas. Então, nós temos essa expressão no Novo Testamento algumas vezes. E todas as vezes que ela aparece, ela está se referindo ao Antigo Testamento. Nessa própria parábola que Jesus contou aqui em Lucas capítulo 16, antes desse texto aqui, o próprio Senhor Jesus, no decorrer da parábola, diz que as pessoas que estão vivas, elas têm Moisés e os profetas, que os ouçam. É óbvio, quando Jesus contou essa parábola, Moisés já estava morto. Moisés já estava morto há muito tempo, já não estava mais entre eles, ali entre os seres humanos. Ele já havia morrido há muito tempo. Então, como que as pessoas que estavam vivas poderiam ouvir Moisés? Jesus estava mencionando a lei, Jesus estava mencionando a palavra, o Antigo Testamento. Então, lei e profetas, ou Moisés e os profetas, é uma referência ao Antigo Testamento. E o que esse texto está dizendo, então, quando o texto diz assim, que a lei e os profetas duraram até João, ou profetizaram até João, que é até uma tradução melhor. Tá? Eu li o texto aqui na NVI. Você percebeu que a NVI fala profetizaram, não fala duraram. E profetizaram realmente é uma tradução mais interessante, tendo em vista o significado desse texto. Então, em Lucas capítulo 16, versículo 16, nós nem temos a palavra durar ou a palavra profetizar, né? No texto grego, o texto está da seguinte maneira: a lei e os profetas até João. Então você não tem esse verbo profetizar ou o verbo durar. Em Mateus nós temos, em Mateus 11, versículo 13, há esse verbo, a lei e os profetas, e aí o verbo que aparece lá é um verbo derivado de profeteo, né? Por isso que a NVI preferiu traduzir por profetizaram. Profetizaram. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, o que esse texto quer dizer? Jesus está querendo ensinar que o Antigo Testamento apontava para esse momento, apontava para João. Apontava para aquilo que João veio profetizar, aquilo que João veio ensinar. O Antigo Testamento falava da chegada do Messias. O Antigo Testamento anunciava que Cristo viria por meio dos profetas, por meio dos rituais que foram estabelecidos na lei. Tudo isso apontava para esse momento da história em que o reino de Deus chegaria, por meio do rei, por meio do Messias. O Messias viria para trazer o seu reino de maneira plena a essa terra. Então, a lei e os profetas falaram sobre isso. E aí o texto diz que a lei e os profetas profetizaram até João, porque João é o último profeta dos moldes desses profetas do Antigo Testamento. Ele é o último. O João é uma espécie de
de dobradiça. Sabe a dobradiça de uma porta? Que serve para fechar e abrir a porta. Então ele é o último profeta desse modelo de profetas do Antigo Testamento que abre, né, a porta, porque ele é o precursor que anuncia a chegada do Messias, que traz um novo tempo. Então o texto fala que o Antigo Testamento profetizou até João, porque João é essa dobradiça. E desde agora, o reino de Deus está sendo pregado, o reino de Deus está sendo anunciado, por meio do Senhor Jesus Cristo, que é quem vem trazer o reino de Deus a essa terra. Ele é o rei que vem para restaurar todas as coisas, que vem para livrar o mundo, o universo das rebeliões angélicas e humanas. Então Cristo vem para fazer isso. E esse novo tempo inaugurou-se por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João é essa pessoa que recebeu a missão de anunciar, de ser o precursor e de encerrar esse ministério profético nos moldes do Antigo Testamento. É assim que a gente entende esse texto. Esse texto aqui não pode ser usado, não está falando que a lei de Deus, ela não deve mais ser obedecida, que a lei de Deus não é válida mais para o nosso tempo. Até porque na própria sequência de Lucas 16, creio que quando eu fiz a leitura, foi possível perceber o próprio Senhor Jesus, nos versículos seguintes aqui, fala que não vai cair nenhum tio da lei de Deus. Então ele cita a lei na sequência, dizendo que o Antigo Testamento vai se cumprir de maneira completa. Bom, muito obrigado pela pergunta, Daniel de Lima. Dando sequência aqui, a Áurea Santos, aí está aí na tela também o arroba dela, né, do YouTube, de onde vem a pergunta, e ela coloca o seguinte: só para confirmar, a lei de Deus foi dada para mostrar o pecado que cometemos como espelho, por isso que ela não salva. Então é exatamente isso mesmo. Áurea, muito obrigado também por essa sua questão. Eu quero ler aqui apenas Romanos, capítulo 3, versículo 20, apenas para confirmar aquilo que você coloca aqui na sua pergunta / confirmação, né? Então, esse texto de Romanos 3,20 diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei. E aí vem a razão na sequência. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, ninguém pode ser salvo mediante a lei. A lei não foi dada por Deus para isso. Essa não é a razão, o propósito da lei existir. Quando Deus deu a lei para o seu povo, Ele já deu a lei para um povo salvo, né? Então, por que a lei serve? Aí Paulo apresenta aqui um dos propósitos da lei de Deus, que é exatamente nos tornar plenamente conscientes do pecado. Nós não saberíamos o que é pecado se a lei não dissesse: isso é pecado, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Enfim, a lei de Deus, ela deixa claro para a gente o que é o pecado, e diante da lei de Deus a gente se torna consciente do nosso pecado, das nossas falhas. Realmente a lei é como um espelho mesmo, que mostra as nossas falhas, as nossas imperfeições, o nosso pecado. A lei serve para isso, serve para apontar o nosso pecado. Nesse mesmo texto aqui, de Romanos capítulo 3, o versículo 19, Paulo diz que a lei de Deus serve para que a gente fique calado, para que a gente feche a nossa boca, para que a gente não tenha argumento diante de Deus. Você chega diante de Deus, é pecador, a lei de Deus mostra isso de maneira clara, que você é pecador. Então a lei serve para deixar a gente de boca fechada diante de Deus. Você não tem o que argumentar, você não tem o que falar, porque você tem culpa. É exatamente para isso que serve a lei. Ela não foi feita para salvar, mas nos tornando conscientes do pecado, é óbvio, ela nos empurra para o Salvador. Ela nos faz nascer em nós esse desespero e essa necessidade de um Salvador, de alguém que nos ajude diante dessa nossa consciência da nossa pecaminosidade. Então é isso.
Só para confirmar, é exatamente isso mesmo. A lei não salva, a lei foi dada para mostrar o pecado. Bom, continuando, eu separei aqui 2 comentários, não são exatamente aqui uma pergunta, mas eu coloquei aqui 2 comentários, que lendo esses comentários ali nos programas, o primeiro deles é do Irineu Serafim, aí tem também o arroba do YouTube dele, de onde ele manda esse comentário. Ele coloca que ele gostou da exposição dos temas, né, dá parabéns aqui aos pastores que participaram dos programas Texto e Contexto desse mês, né, o pastor Fernando, pastor Wellington, pastor Mateus e pastor Denis, a quem eu também agradeço aqui pela participação nesses programas e a explicação dos temas. Ele diz que preza muito, porque a IAP, a nossa organização, acredita, prega a salvação pela graça, que resulta numa vida de obediência. E aí, na parte final do comentário dele, ele coloca o seguinte, que obedecer à lei de Deus é importante, né, é um ponto importante, e nós estamos obedecendo a esses mandamentos não simplesmente para ganharmos pontos com Deus, mas como resultado de um coração transformado pela graça. Amém. É exatamente isso que nós tentamos trazer nos programas desse mês, né? Porque é exatamente assim que nós acreditamos. Nós não obedecemos à lei de Deus porque a gente está tentando ganhar ponto com Deus para conseguir a nossa salvação, como se a nossa salvação fosse meritória. Nós somos salvos e o resultado da salvação é essa obediência. Então é um coração transformado pela graça que decide obedecer e fazer a vontade de Deus. E aí, o último comentário que nós também destacamos aqui, o comentário do Severino Alves. Tem também aí o arroba do YouTube, a conta do YouTube, de onde ele deixa lá esse comentário. Ele lembra muito bem que o Salmo 14 e o Salmo 53, esses 2 salmos são o fundamento que o apóstolo Paulo usa para dizer que não há um justo sequer em si mesmo. Nós somos justos ou justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, quando nós olhamos Romanos capítulo 3, que é o trecho aqui onde Paulo mostra que todo ser humano está condenado diante de Deus, nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. E aí, nesse trecho aqui do capítulo 3, é onde Paulo diz que não existe nenhum justo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Quando Paulo escreve isso, na verdade, não só esse versículo aqui, vários versículos aqui do capítulo 3 de Romanos, a base do apóstolo Paulo é o Antigo Testamento. Então, eu fiz questão de destacar esse comentário aqui porque ele reforça também uma ideia que nós tentamos apresentar nos programas sobre lei e graça, que tanto a lei está presente no Antigo Testamento, como também a graça está presente no Antigo Testamento. Porque o próprio Antigo Testamento dizia que não há nenhum justo, que não há nenhum sequer. E o próprio Antigo Testamento já exaltava a graça de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, as pessoas não são salvas com base no seu mérito, com base naquilo que elas faziam, elas são salvas com base na fé, com base na confiança delas em Deus e no que Deus pode fazer por elas, no amor de Deus por elas, naquele que virá no futuro para resgatar e para salvá-las. Então, desde o Antigo Testamento, isso era uma verdade. Então, obrigado também aí ao Severino Alves por esse comentário que a gente faz questão aqui de destacar. Agradeço a todos aqueles que comentaram. Em todos os programas nós temos aí alguns comentários nessa série sobre lei e graça. Obviamente a gente não consegue trazer aqui todos os comentários e falar aqui a respeito de todos, mas nós conseguimos, acredito que, pensar ali as perguntas que nós
tínhamos nesses comentários. Se por um acaso eu esqueci a pergunta de alguém, se nessa análise a gente acabou deixando alguma coisa, a gente pede perdão aqui, mas nós tentamos retirar ali dos comentários todas as perguntas para respondermos nesse programa, que era o último programa, um programa especial que nós havíamos prometido de fazer nesse formato aqui de perguntas e respostas. É isso, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje e eu queria caminhar para a conclusão do nosso programa fazendo uma oração e se você puder, aonde estiver, orar comigo nesse momento, eu lhe convido a falar com o Senhor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos hoje, neste programa Texto e Contexto, de trazermos aqui alguns comentários, algumas perguntas de alguns internautas, de alguns irmãos, irmãs em Cristo, pessoas que nem são da nossa organização. Nós vimos também nos comentários lá pessoas falando que não pertencem à IAP, mas que estão acompanhando o programa Texto e Contexto. Nós louvamos ao Senhor pela vida de todos esses teus filhos e filhas, meu Deus. Te agradecemos por podermos, de alguma maneira, compartilhar o teu evangelho com esses teus filhos e filhas, Senhor. E louvamos o teu nome, pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando a TV Viva Promessa, o programa Texto e Contexto e todos os programas da grade, para que esses programas tragam, de algum modo, edificação para o teu povo, tragam, de algum modo, Deus, fortalecimento, capacitação, encorajamento, instrução para o teu povo, meu Pai. Nós lhe suplicamos, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Continua abençoando os teus filhos, continua nos ajudando no entendimento desse tema, Deus, que nós falamos hoje aqui, que é o tema da lei e da graça, que foi o tema dos programas desse mês. Ajuda-nos sempre a entendermos isso, meu Deus. Nós somos salvos pela graça. A salvação é um dom do Senhor, não vem de nós para que ninguém se glorie. Mas uma vez salvos pela graça, nós somos chamados como uma resposta de gratidão ao que o Senhor fez, a realizarmos as boas obras, a te obedecermos. Ajuda-nos nessa caminhada, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje. Na próxima semana, nós vamos iniciar uma nova série no programa Texto e Contexto, então não perca, participe dessa nova série que começa na próxima segunda-feira. Deus abençoe a sua vida, continue ligado na programação da TV Viva Promessa. Que o Senhor o abençoe, um grande abraço e até mais.